Vamos então aos gráficos que compõem a via paralela. Vamos agora para os gráficos entender a via chamada original ou oficial e entender a via paralela. Qual o caminho que essa via faz? Onde ela passa, por onde ela passa, com quem ela passa. Vamos agora entender. Olha que interessante esses gráficos. Um trabalho fenomenal para que você entenda a matéria. Como é importante entender a via paralela, ok? Vamos lá. Eu não sei se você consegue ver o cursor. Aqui, ó, tá vendo? Via paralela, cosmovisão, parte 1. Pronto. A via paralela, embora interrompida, às vezes, por fases, vide abaixo, né, as linhas do tempo, que nós estamos colocando para você aí, né? Desenvolve-se independentemente da via católica, normalmente ensinada nas escolas, instituições, seminários, faculdades, universidades, como exemplo, como história oficial ou história regular. São 12 motos, como já entendemos na outra aula, ok? Aqui, ó, motos 1, 2, 3 e 4. Agora, vamos lá. No motos 1, nós temos o ciclo da Igreja de Atos. No motos 2, temos a Igreja Católica que se infiltra lá na Grã-Bretanha, né? Por causa da origem celta, anglicana, não conformista, wesleyana. Motos 3, os celtas existem como podem. E no motos 4, vem os monarcas e começa a romper. Vamos agora estudar, então, esses motos aqui de novo, agora de uma forma mais profunda do que a gente leu aqui na outra apostila da outra classe, ok? Olha lá, a igreja primitiva, né? Aí tem os mercadores aqui, os navegantes, nós já colocamos sobre isso aqui. Eles davam testemunho da sua fé e ali eles constituíam o movimento cristão na ilha com a sua presença. No caso aí, ó, Simão Zelote também veio, já falei toda a aula, a de Matéria. Aí, a igreja primitiva, ela vai estar do ano 34 ao 44 depois de Cristo, tá? A ascensão da igreja celta vai se dar de 208 a 597, está aqui, ó, igreja celta. Então, eles, como já foi falado, eles não eram um grupo, né, de pessoas, no caso, um grupo só, um povo só. Então, eram povos, né, que agregavam com o nome de celtas. Depois aqui você vai ter a inserção católica, a resistência celta, de 664 a 1370. Foi um bom período, tá vendo? E no final, começam os rompimentos aqui, ó, monárquicos, em 1066 até 1370, quando vem o John Wycliffe. Partindo para o próximo quadro, nós vamos ter o Motus 5, que vem a Bíblia e as autoridades. Nesse caso, o Wycliffe vai ser um expoente, né? Aí ela vai durar de 1370 a 1534. Aí vem o Motus 6, que é o anglicanismo, que vai de 1534 a 1547. Por quê? Porque vai vir a infiltração calvinista no Motus 7, e de 1547 a 1553. E no Motus 8, a retomada católica, com a Maria Sanguinária, de 1553 a 1558, quando ela morre. Ok? Finalmente, nós temos aqui o Motus 9, que vai do ano 1558 a 1603, que é com a morte da Rainha Elizabeth I, certo? O Motus 10 é o período das influências radical, né? E outras mais, 1603 a 1612. No Motus 11, então, a gente tem aí o não conformismo que vai acontecer, nesse caso, 1612 a 1660. Finalmente, em Motus 12, o metodismo surge, em 1660, com os não conformistas, culminando a 1729, de 38 a 29. Isso é um retorno o que já tínhamos comentado na outra aula passada. Pronto, agora sim, nós vamos ter aqui uma compreensão mais segura do que seja essa via
paralela. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho a visão. Aqui, ok. Muito bem, que seja a via paralela. Século I, parte 1. Essas informações mostram que, ao mesmo tempo em que desenvolvia-se a história normal e oficialmente ensinada nas escolas, seminários, instituições superiores, outra linha paralela também corria independentemente da Bretanha. Alunos, vejam, por exemplo, essa linha vermelha aqui embaixo é a linha da história oficial, ou a história regular que se conta nas escolas aí. Na linha azul, nós temos a via paralela, aquela via que eu falo, que está se desenvolvendo ao mesmo tempo da história eclesiástica. Ok? O século aqui é o século I, os anos são 35 a 55 depois de Cristo. Nesta lista constam apenas os eventos mais relevantes do período. Todos os eventos não caberiam aqui, é claro, né? Você tem aqui em cima azul a via paralela e na vermelho a via histórica. Vamos lá. Vamos começar com a via histórica aqui embaixo, gente. Vamos lá comigo. Ó. Do ano 33 ao ano 35 depois de Cristo, eu tenho o primeiro mártir, que é o Estevão. Foi o primeiro mártir da igreja e Paulo converteu-se. No mesmo período, Jerusalém, a igreja nasce no primeiro impacto da ressurreição, depois do avanço de Atos. O evangelho espalhou-se pela Ásia Menor, vai chegar na Bretanha. O ano 34 ao 36, na linha original, eu tenho a conversão de Paulo, entre os anos 34 a 36. Considera-se o período onde ocorre a conversão de Paulo. Ao mesmo tempo, 34 e 36, José de Arimateia, os navegadores comerciantes, estão chegando na Bretanha. A Bretanha era uma rota comercial e recebia muitos comerciantes cristãos. Então, olha aí, Paulo está se convertendo, o evangelho já está chegando na Bretanha. Do ano 43 a 52, na via original, a via histórica, não vou falar original, a via que se foi irregular, né, que se conta como normal. Tomé, seguindo a tradição, entre esses anos que Tomé chegou à Índia, e aqui também morre o apóstolo Tiago. Mas, ao mesmo tempo, lá na Bretanha, onde vai nascer o metodismo, o wesleyanismo, estão chegando os cidadãos cristãos, porque Cláudio Nero, né, definitivamente conquista a Bretanha em 43, 44. Nesta época, a igreja já esperava em várias partes do império, quer dizer, desde 43, né? Porque em 55 a.C., o Júlio César tentou, né, conquistar a igreja. Voltando aqui para a via histórica, de 48 a 50, você vai ter o Concílio de Jerusalém. É a primeira viagem missionária de Paulo. Então, aí você já está acontecendo aí na via paralela normal, na via original, que tem como original normal. Agora, quando você vai ali para a via paralela em cima, de 48 ao 50, os judeus estão sendo dispersos, né, por toda a Ásia Menor. Ele está, inclusive, são judeus crentes também, né, que vai levando, né, o evangelho aonde eles passam, inclusive para as comunidades judaicas que moram naquela região, né? E aí vai acontecendo isso ao mesmo tempo que está acontecendo lá, né, o Concílio de Jerusalém. No ano 50 a 52, na via normal, acontece a segunda viagem do apóstolo Paulo. E, na mesma época, na linha paralela, Simão Zelote está indo com 14 discípulos estão indo com ele para a Grã-Bretanha, né, para tentar impor lá o evangelho. E, segundo historiadores, né, eles estão indo com o aparato também ali do José de Arimateia, né? Pode ser que um pouco de diferença de anos aí, mas tá dentro do mesmo século, né? Então,
paralelamente está chegando eles lá na ilha. Quando você vai aqui no ano 55, você tem Paulo ainda está em viagem missionária pela Ásia Menor. Ao mesmo tempo, na via paralela, o Rufus Pudens é um cristão, né, que ele evangeliza a ilha. Ele era meio-irmão de Paulo, olha aí, ele é meio-irmão de Paulo. Ele era filho do senador Quintus Pudens, né, e do segundo casamento da mãe de Paulo, da mãe viúva de Paulo. Rufus foi casado com Cláudia. Esse Rufus aí, ó, ele casou com Cláudia, né? E aí a Cláudia tem um irmão chamado Lino, está lá em 2 Timóteo 4:21. Ela vai ser cunhada de Paulo. Olha, vê esse negócio aí. E, na verdade, essa mulher aí, a Cláudia, ela, na verdade, o nome dela era Gladys. Ela era filha de um rei bretão, o Caradoc, que Roma conquista. Ele tinha uma filha, ele perdeu a filha dele. Aí o nome da filha dele era Cláudia. Aí colocou o nome dela de Cláudia, mas o nome dela era Gladys. E ela foi cunhada do apóstolo Paulo. Tá vendo aí? Vamos para outra parte aqui, já ainda no século I, parte 2. Aí já no século, ali, ó, de 57 a 61. No ano 57, Paulo e os outros apóstolos estão em pleno vigor, pregando e ensinando o evangelho, né? Mas na linha paralela, lá em cima, tá vendo? Audius Plautius, um governador da Bretanha, cuja mulher foi tida como louca por causa de sua devoção ao cristianismo, é identificado como cristão lá na ilha. Olha, é governador da ilha, está lá, a mulher dele foi cristã. Ao mesmo tempo que está aqui embaixo o Paulo e os outros estão em pleno vigor evangelístico. Lá no 58, vem a terceira viagem e última viagem missionária de Paulo. Essas viagens eram feitas mais a nível de leste europeu, Ásia e em torno do mar Mediterrâneo. A ilha britânica sempre o ponto mais distante do império, o que possibilitava de algumas missões. Lá em cima você vê a rede de navegadores, né? Entre 58 e 59, intensificam o evangelho, vai crescendo em duas vertentes, uma responsável pelos que chegam à ilha e são oriundos de caravanas comerciais, ou também escravos trazidos pelos seus senhores. Neste contato, e até nesse contexto, muitos crentes conhecem pessoas do local, e estabelecem famílias. E a outra vertente se diz a respeito aos que chegam à ilha e os que são nativos se convertendo. Então, está desenvolvendo lá na ilha todo esse aparato. Ano 59, na via chamada original, o término da terceira e última viagem de Paulo, finalmente ele terminou a sua batalha, e aí ele vai agora finalmente lá para o martírio dele. No ano 60, na via paralela, lá em cima, o José de Arimateia, em Glastonbury, também ainda está na ilha presente, né? Era uma rota comercial e recebeu muitos comerciantes cristãos. Embaixo, Paulo é preso entre os anos 60 e 61 e foi levado para Roma. Já no ano 61, na via paralela, a igreja vai se desenvolvendo independentemente de Roma e enfrenta a religião mais profunda do ocultismo, o canibalismo, que eram os druidas. E embaixo, a redação do livro de Atos dos Apóstolos, Epístolas aos Colossenses e Efésios. Esse material não chegava aqui na via paralela, a não ser alguns pedaços de cópias de alguns viajantes. Voltando aqui, agora entre os anos 63 a 70, você vai ter aí, ó, no ano 63 a 70, embaixo na linha chamada original, a libertação de Paulo, no ano 63. Neste ano também foram redigidas as epístolas aos Filipenses, Filemão, 1 Timóteo, Tito e a primeira epístola de Pedro. No ano 64, da linha chamada normal, iniciou a redação do livro de Hebreus. Neste ano houve um incêndio em Roma, causado por Nero, para colocar a culpa nos cristãos. Em 65, vem o término da terceira e última viagem missionária de Paulo, que ainda se estendeu um pouquinho, né? 66, a redação da segunda epístola de Pedro. No ano 67, a redação da segunda epístola de Timóteo, mesmo ano do martírio
de Pedro e também do Paulo. Aí morrem os dois, tá vendo? No ano 70, depois de Cristo, a destruição de Jerusalém, a redação do livro de Judas Tadeu, irmão de Jesus, e o filho de Maria José. Judas Tadeu, que eles são irmãos de Jesus, né? Agora, lá em cima, veja como é que desenvolveu a igreja celta nesse período que nós estamos comentando aqui agora. Nesse período aí, a igreja celta se desenvolveu da seguinte forma: a proliferação do evangelho entre os povos celtas foi mudando sua forma de viver e expressar. Eles eram simples, e simplicidade era o que caracterizava a igreja celta. Até que chegou a católica no sétimo século. Aquele povo viveu assim. Ó. Até que chegou a católica, os celtas assim viveram. Em primeiro lugar, sem nenhum líder influente de expressão. Não tinha. Um papa, um bispo, não tinha. Eles cresceram sozinhos. Né? Devia ter lá entre presbíteros, né, pastores que coordenavam eles lá. 2. Suas Bíblias eram pedaços de cartas que vínhamos pela navegação, pelos povos, por alguém que trazia alguma carta, alguma cópia de carta. É o que eles tinham. Já estava em Jerusalém, já tinha o Didaquê, né? Na história original, aí de baixo, essa via de baixo, aí já tinha o Didaquê, os lecionários, Memória dos Apóstolos, os Evangelhos de Irineu, mas eles não tinham nada, a não ser pedaço de cópias, né? Em terceiro lugar, também relatos dos cristãos de Jerusalém e da Ásia Menor. Quer dizer, além das Bíblias, que eram pedaços de cartas, né? Tinha os relatos também dos cristãos de Jerusalém e da Ásia Menor. Quarto, sua liturgia era a mesma da Santa Ceia. Por isso que eles tiveram problema com datas com a Igreja Católica por causa disso. Porque a Igreja Católica tinha um calendário mais pagão. Incrível, né, gente? Incrível. Quinto, eles se baseavam literalmente nas informações que retiravam dos fragmentos das cópias das cartas apostólicas. Sexto, suas datas de celebração, por exemplo, eram as mesmas da Páscoa judaica e não o equinócio católico perto da festa pagã da fertilidade. Ou seja, era uma igreja pura, sem modismo, sem política e sem dogmas, puramente bíblica, e de casa em casa, com pequenos grupos, com presbíteros cuidando e descentralizando o governo humano. Tá vendo aí, gente? Que legal isso aí. Enquanto rolava aqui embaixo essa via chamada original, lá em cima aconteceu tudo isso aí. Ó. Que coisa linda, hein? Vamos ao próximo gráfico. Agora já o século 1, 2, 3, 4. Parte 4 agora. Vamos focalizar os anos de 85 a 314. Interessante esse estudo, né, gente? Já é o terceiro momento que a gente gasta com esse tema. Na via embaixo, a via regular, no ano 85, está acontecendo a redação do Evangelho de João. Aqui, ó. Provavelmente foi escrito entre o ano 85 ao ano 90. Mas, ao mesmo tempo, na via paralela, celta era o nome que se dava para todos os povos que viviam naquela região, grupos pequenos, étnicos, locais, nômades. Os druidas exerceram pelo poder e influência espiritual sobre todos os celtas. Então, estava acontecendo essa força espiritual dos druidas ao mesmo tempo. No ano 90, a redação da primeira, segunda e terceira epístola de João, o livro de Apocalipse, foi escrito na década de 90. Já no ano 156, ó, na via paralela lá em cima, o Lúcio, rei de Bretões, enviou uma carta e pediu para se tornar cristão sob seu comando. Quem escreveu isso foi o Beda o Venerável. Está aí, historicamente, todo mundo conhece ele, está lá registrado. Ao mesmo tempo que o Lúcio pedia a conversão, embaixo ó, estava acontecendo de Didaquê, que é um documento do primeiro século com fortes evidências das comunidades a partir de 156 depois disso, que eram os escritos dos apóstolos, tá vendo? Em 298, na via original aqui embaixo, a primeira referência histórica sobre a existência de cristãos na Bretanha foi aí sim, ó, já começa o Tertuliano já registra algo aí, ó, algo aí que aconteceu, que tinha uma igreja na Bretanha. Lá na Bretanha aconteceu o seguinte: ó, Diocleciano ajudou o César Ocidental, Constâncio Clório no estabelecimento da autoridade romana de Bretanha. Quem é Constâncio Clório? Pai de Constantino. Ambos eram de York, que era lá em cima, na Grã-Bretanha. O ano 304 ao 305, você vai ter 312, 304, 5, 6, 12. Graças ao Edito de Milão,
promulgado por Constantino. O cristianismo é autorizado no Império Romano. O imperador protege a igreja, mas também intervém nos assuntos religiosos. Quer dizer, ele abraçou a igreja, não tinha mais como segurar, o seu império já tinha mais de 90% que eram cristãos, não teve saída. Desculpa, 60% que eram cristãos, não teve saída. Ele teve que abraçar a fé e fez o Edito de Milão, né? Mas mesmo assim, começou já a querer influenciar no meio da igreja. Aí você vai ter lá 8 bispos, aí você vai ter lá o Albano, né? 305, primeiro Marco da Bretanha, é uma história fantástica do Albano. Ele se converte porque um crente correu de Diocleciano para não morrer, se hospedou na casa de Albano. E esse crente, sem pregar, só pelo seu gesto de ser, a sua forma de ser, acabou encantando Albano e quis saber o que esse rapaz tinha. O rapaz pegou para ele e ele se converteu ao evangelho. E depois morreu por ser um crente influenciador de milhares de pessoas, né? Aí, no 305 nós temos Constâncio, o pai dessa família. O Constâncio, cujo filho Constantino chegou a ser imperador. Está aí, era da Bretanha também. Tanto que ele esparramou o evangelho também na sua época, né? Vamos agora ao século IV. Aí você tem do 315 ao ano 398 depois de Cristo. Na via original, aqui embaixo, 312, 315, Constantino se converte ao cristianismo ao sonhar com uma cruz e uma inscrição: in hoc signo vinces, por esse sinal vencerás. Ele tinha que ter uma desculpa, né, para se tornar cristão. Ele tinha que se unir, senão ele ficaria sozinho no império. Ele usou essa premissa aí. Bom, quem sabe ele tenha visto essa cruz, né? Mas Jesus aparecer com a cruz para matar os outros seres humanos lá do outro império é meio difícil. Mas a história fala isso aí. O bispo celta, né, aparece no concílio de Nicéia, já provando que é uma organização. Tá vendo? Já no 325 já aparece um bispo celta, provando que a igreja estava se organizando naquela região. Na via original regular embaixo, a história oficial, entre aspas, contada, 325 tem o concílio de Nicéia II, primeiro a reunir a cristandade, condena o arianismo como heresia, ele exila Ário, né, que era do arianismo, que era uma heresia na época, proclama a igualdade das naturezas entre o Pai e o Filho e compõe o credo niceno. Na via paralela, estava acontecendo o concílio de Armínio, quer dizer, aí mais bispos celtas aparecem aí no concílio de Armínio. Armínio, não é do Armínio, lá da cidade de Armínio. Aí. Aqui na via regular embaixo, no ano 398 depois de Cristo, aí você vai ver ali uma projeção de 381, né? O Concílio de Constantinopla afirma a natureza divina do Espírito Santo no credo niceno constantinopolitano, que se recita na missa, estabelece que o bispo de Constantinopla receberá as honras logo após o bispo de Roma. Aí você vê que na via paralela em cima é encontrado um mosaico simulando o rosto de Cristo. Como é que é isso? O mosaico foi encontrado lá na Bretanha, simbolizando o rosto de Cristo. Então, foi feito por um cristão. Aí você tem na via paralela em 397 a Igreja Britânica, um dos dirigentes da Igreja Celta na Bretanha, não teve como comparecer porque não conseguiu pagar suas próprias despesas de viagem. E por este motivo, cogitou-se ser a Igreja Britânica. Tá vendo? Olha só, eles não puderam ir no concílio e falaram: vamos ficar aqui com a Igreja Britânica. O ano 398 na linha original, nós temos 384 em Roma, o Jerônimo inicia a tradução da Bíblia para o latim vulgar, que foi ao mando do Papa Damásio I. Ele começa lá em Belém, essa tradução. Ainda na via original, mais falada, 397, o Concílio de Cartago incorpora o livro de Apocalipse à Bíblia. Já na linha paralela em cima, ao mesmo tempo estava acontecendo aqui, ó. Ninian foi um dos mais respeitados e venerados da Grã-Bretanha. Ele que tinha um ensinamento inspirado na fé
e nos mistérios da verdade que ouvira de alguns de Roma. Ele foi primeiro bispo, viver entre os picos, em Cumberland. Estudou em Roma e voltou para a Grã-Bretanha desde cedo, mas não oficialmente como católico sob nomeação papal. O que se sabe dele foi escrito 300 anos mais tarde, e a parte do século XII, através do Alred Revolts. Evidências foram encontradas em White House, Galway. Então, você está percebendo que está se desenvolvendo uma via paralela? Por que não contar a outra? Você está aqui, em História Eclesiástica, estamos dando melhor para você, uma coisa que você não conhecia. Aí, ó, estamos dando data, locais, nomes, tudo na história. Depois você vai ver no final as referências biográficas para você se interagir melhor, né? Vamos lá. Agora vamos analisar o ano 429 a 497, é o século V já. Então, na via oficial, entre aspas, em 429, nós temos a morte de Santo Agostinho, um dos grandes padres da igreja, um dos grandes pais da igreja, né? No ano 500, em 431, aí vem o Concílio de Éfeso e condena o nestorianismo, que na época era uma heresia também, como heresia. Afirma a unidade pessoal de Cristo e a maternidade divina de Maria. Aí já começou um desvio aí, tá vendo? Começou um negócio estranho aí. No ano 510 depois de Cristo, aqui na faixa normal, nós temos ali a morte de São Agostinho, foi falado, e, em consequência, temos o Concílio de Calcedônia, a condenação dos monofisismo, afirma a unidade das duas naturezas completas e perfeitas em Cristo Jesus. Já no ano 526, São Bento funda o Monte Cassino, protótipo do mosteiro ocidental. E ele também, esse São Bento, ele monta um código, né, que é espalhado por toda a região dos monastérios, para as pessoas seguirem aqueles códigos de São Bento, né? E no ano 597 depois de Cristo, 553, desculpe, o Concílio de Constantinopla II condenou os ensinamentos de Orígenes e outros. Condena aos documentos historianos designados os 3 capítulos. Bom, agora, analisando lá em cima, a mesma linha agora na linha paralela. Em 429, como germânico, o bispo, após chegar à Bretanha com Lupus, acalmou a tempestade do mar. Registraram que ficaram impressionados com o número de cristãos que já existiam na ilha, tá vendo? No ano 500, neste ano, ficou notório como os celtas aceitaram o cristianismo com bastante entusiasmo e euforia, ao invés de terem sido influenciados pelo catolicismo romano. No ano 510, Patrick, ele tinha 17 anos nos campos de Banavén, da Irlanda, quando o país foi atacado por piratas do mar. Ele foi capturado. Patrick foi tratado como um escravo. E no convívio com os outros escravos, alguém o evangelizou e se converteu. Depois de 6 anos, escapou e foi parar na casa dos seus pais. Com o tempo, ele saiu pelo país pregando, evangelizando os irlandeses. Ali ganhou muita gente para o Senhor, sabe? Esse homem fundou muitas igrejas. Tem até um monumento dele lá em Nova York, Manhattan. Quando eu fui pastor em Nova York, tinha lá a igreja de São Patrick, né? Tem até um casaco com o nome dele, que tem as folhas e tal. Muito influente ele. No ano 563, o desafio da Columba. Ih, gente, isso aí foi demais. Isso é muito triste. Ó. Precisamente no ano 563, o missionário celta Columba fundou um centro religioso. Este lugar, Iona, é uma ilha que fica na Escócia. Columba ali chegou com 12 discípulos, iniciou os trabalhos evangelísticos. O local detém a posse do famoso livro Iluminado, mais conhecido como o Livro de Kellis. E aí, no ano 597, a chegada oficial do catolicismo, aí sim, parece que vai haver uma junção, né? Mesmo assim, vai continuar a via aí paralela. A chegada final do catolicismo romano na ilha. No entanto, a igreja celta não morre, não acaba.
catolicismo pensa que está sendo oficial, e de fato o é, via política e acordos de poder entre coroa e Roma. No entanto, a igreja se afasta, sem derramar sangue, e volta minando até se tornar anglicana em século XVI. Muito bem. Vamos analisar mais um tempo aqui, o século VII. Século VII, do ano 625 ao ano 635. Na via original, ou seja, na parte mais oficial contada, em 1526, São Bento funda o monastério, o Monte Cassino, protótipo dos mosteiros ocidentais. No ano 600, o monge Dionísio o Pequeno foi responsável por estabelecer a data de nascimento de Jesus. Olha aí, olha que interessante. Está numa aula de história do eclesiástico. Esse cara aí, ó, foi ele aí, o Dionísio, o Pequeno, que estabeleceu uma data aí para o nascimento de Jesus. E a mesma foi fixada em 25 de dezembro de 753, na fundação de Roma. Olha aí, gente. A igreja acolheu a data 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus Cristo. É claro que não é o 753 da fundação de Roma, é referência, porque Roma foi fundada esse ano antes de Cristo. Tá? O nome é dado depois de Cristo, mas no ano 600 ainda. Então era uma referência só a Roma. Né? A igreja acolheu a data de 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus Cristo, porque o dia de Natal se sobreporia, assim, às celebrações do solstício de inverno e à festa da Mitra, Deus da luz, que os antigos festejavam justamente nesse dia. Assim, a igreja cristianizou essas festividades pagãs, fornecendo-lhes simbolismos cristãos em uma nova linguagem cristã. A fonte cronológica relativa ao ato do nascimento de Cristo é uma passagem do evento de Lucas 2, 1 a 2. Então, veja bem, esse dia foi forjado, né? Foi construído, na verdade. Vamos analisar, então, o que aconteceu na via paralela, lá em cima. Enquanto acontecia aqui, ó, essa via chamada regular, o que acontecia na paralela. No ano 625, mesmo sob pressão dos interesses da Igreja Católica, o rei Eutebert tentou convencer e persuadir o rei Redwald, rei de East Angles, a ser batizado. Está vendo aí? Já havia o poder de batismo na Grã-Bretanha. No ano 627, enquanto isso, em 627, o rei Edwin, da Nortúmbria, e todos os seus nobres foram batizados, influenciados por pela esposa, Eteburga. A maioria de seus sujeitos seguiu. No ano 630, na via paralela, mais ao sul de 630, um cristão chamado Sigebort tornou-se o rei da Anglia Oriental. Ele pediu ao arcebispo Cantuária que enviasse homens para ajudar a converter seu povo. Enquanto isso, o Papa Honório enviou um homem chamado Brinus para converter os saxões do oeste que viviam em Hampshire. E, finalmente, no século VII, aí, no ano 635, Aidano veio de Iona e construiu um monastério na ilha de Lindisfarne por volta do ano 635. Ele viajou muito com o rei Oswald, chamado Owi, né? Oswi, e o rei gostava muito dele como intérprete. Ele sempre foi vigoroso e entusiasmado. Por conta disso, pouco ficaram em seu monastério, onde também ensinava novos missionários. Porém, o rei Oswi faleceu em uma batalha, em 642. Aidano continuou trabalhando, mesmo com a determinação da coroa de fundir as duas igrejas. Ele faleceu em 651. Então, note aí, porque a via paralela tem essas nuances aí. Quando você entende de perto essa via paralela, você sabe que não é só aquela história contada aí pela linha católica de ensino, né? Tem mais coisas, tem mais coisas. Vamos ter também a via
Eu não vou explicar a via cópita, nem a cisão de 1054 da Igreja Ortodoxa grega, mas você vê que a via paralela tem muito a ver com a gente. Daqui a pouco nós vamos entrar na próxima aula e entender como é que foi essa passagem, né, até chegar ao nosso contexto ministerial. A via paralela traz para nós uma compreensão acima da compreensão que se diz regular. Ela explora muito mais o campo histórico, geográfico e tudo que tem a ver com as nossas origens. Muito obrigado, a gente volta na próxima aula, mesmo tema ainda. A gente vai esgotar o tema da via paralela e se prepare para o melhor, tá bom? Deus abençoe, até daqui a pouco.